Olá, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Gustavo e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre liberalismo, neoliberalismo e suas consequências dentro da perspectiva geográfica. Vamos começar pelo liberalismo. Existe o liberalismo político e o liberalismo econômico. O liberalismo político tem como principal teórico um cara chamado John Locke, onde você tem ali a crença no liberalismo político dos preceitos de igualdade, que todo cidadão ele é igual perante a lei, liberdade, que todo cidadão tem o direito de ir e ter o direito também da propriedade privada, e fraternidade, que é a população unida em prol de uma pauta. O liberalismo político influenciou algumas revoluções ali na Europa. Primeiro, vai influenciar a Revolução Puritana e Gloriosa ali na Inglaterra, onde vai ocorrer a queda de uma monarquia absolutista e a emergência de uma monarquia parlamentarista, onde você tem ali um parlamento que é escolhido pelo povo e que decide as leis. Você tem a figura de um primeiro-ministro que é escolhido pelo parlamento, que vai executar essas leis, e você tem ali o rei ou a rainha, que é chefe de Estado, mas não é chefe de governo. O rei, ele reina, mas ele não governa. Você tem ali a limitação do poder da monarquia na Inglaterra devido às revoluções puritana e gloriosa que ocorreram na Inglaterra durante o século XVII. Bom, o liberalismo político também influenciou na Revolução Francesa. Você tem ali no ano de 1789 a França passando por um estado de crise econômica, e você tem ali o primeiro e o segundo estado, que eram representados pelo clero e a nobreza, usufruindo de vários privilégios e sendo isentos de impostos, e você tem ali o terceiro estado, que era a maioria da população, representados ali por burgueses, comerciantes, trabalhadores, tendo que pagar altos impostos para manter o padrão de vida do primeiro e do segundo estado. Devido a isso, a população ela vai se revoltar, promover em alguns anos um processo de revolução, onde você vai ver a queda ali do rei absolutista Luís XVI. E essa revolução foi influenciada pelos ideais liberais de igualdade, fraternidade e liberdade. Bom, existe também o liberalismo econômico. O liberalismo econômico tem como principal teórico um cara chamado Adam Smith, que é um filósofo e economista escocês ali do século XVIII. O liberalismo econômico, essa doutrina liberal, vai pregar a não intervenção do Estado na economia, isto é, que a economia ela se autorregula sem a interferência do Estado. Você tem ali o Adam Smith pregando a livre concorrência e a lei da oferta e da procura. Que quanto maior for a oferta de um determinado produto e menor a procura, esse produto ele tende a diminuir os preços. E quanto menor é a oferta de um produto e maior a procura, esse produto ele tende a aumentar os preços. E ele também vai defender a livre concorrência entre as empresas. Essas são as bases da doutrina econômica liberal. O liberalismo econômico ele vai se predominar ali na Europa e ali nos Estados Unidos durante o final do século XIX e até o início do século XX, onde você tem, em 1929, esse modelo econômico, essa doutrina econômica, entrando em crise devido à quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, esses são o liberalismo político e econômico. E agora vamos partir para o neoliberalismo. Oi, meu nome é Lucas e eu vou falar um pouco sobre neoliberalismo. O neoliberalismo foi um modelo econômico e político que ganhou força a partir da década de 1980, especialmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ele vai defender que o mercado ele tem que ter mais liberdade e que o Estado ele deve interferir o mínimo possível na economia. Em questão, ele vai favorecer a privatização de empresas estatais, que vai ser a venda para o setor privado. Ele vai trabalhar com a questão da flexibilização das leis trabalhistas, dando mais liberdade às empresas para decidirem como remunerar os seus empregados. E também sobre a questão dos cortes de gastos públicos. A gente vai ter um menos investimento do governo em áreas sociais como saúde e educação. E se a gente observar, o neoliberalismo ele vai aprofundar as desigualdades territoriais naquela época, pois os benefícios econômicos eles vão se concentrar em algumas regiões e em grupos sociais mais favorecidos, enquanto outros vão ficar excluídos. Então a gente vai ter a concentração de riqueza, a gente vai ter a desindustrialização, o aumento da desigualdade social e territorial, a urbanização excludente e a precarização do trabalho. Parece eficiente, mas significa informalidade, bicos contratos mais curtos. O desemprego dispara durante crises. Muitos trabalhadores vivem com insegurança constante. Quinto,
A urbanização excludente. Valores dos imóveis sobem em áreas valorizadas. Pessoas são empurradas para as bordas. Longos deslocamentos, infraestrutura precária, menos serviços públicos se tornam a geografia diária. Áreas centrais ficam mais seguras, limpas, caras, feitas sob medida para o capital global e o turismo. Então, o neoliberalismo é totalmente ruim ou totalmente bom? Ele estimulou o crescimento em alguns setores, trouxe produtos mais baratos, mas também amplificou as divisões espaciais, benefícios concentrados, custos espalhados. Se eu estivesse ensinando isso com um mapa, começaria com cidades globais brilhando, finanças, tecnologia, portos, corredores, centros de logística como vencedores, antigos cinturões industriais escurecendo à medida que as fábricas fecham, periferias expandindo à medida que a moradia fica inacessível. A conclusão: modelos econômicos vivem no espaço. As regras neoliberais redesenham mapas. Quem tem acesso, quem se move, quem espera, quem ganha. Para entender as cidades e regiões de hoje, siga as políticas e observe como o mapa responde.